Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez, onde a gente trata de letra de música, de livros, de leitura, de forma de estudo, enfim, a gente trata do assunto que você quiser. O Não Tem Sentido para mim esse canal sem você. Por isso, eu peço que você deixe seu like, você possa se inscrever no canal. Se você gostar do vídeo, você compartilha com alguém que também acha que vai ser interessante. E não deixe de dar sua sugestão sobre o que a gente pode tratar aqui, qual é o livro que você quer que eu traga a resenha, ou sobre que tema a gente pode debater. Isso faz a gente enriquecer com conexões mais profundas, mais inteligentes, para que as pessoas se tornem mais cultas, possam fazer perguntas melhores, para que venham respostas mais satisfatórias, a gente torne esse mundo um lugar melhor. Bom, sem mais delongas, eu vim falar de um livro muito especial. Chama-se Siddhartha, de Hermann Hesse. Gostei muito, fiquei encantada com o livro. Eu comecei errando, tá, gente? Eu comecei achando que era de Siddhartha Gautama, que é o Buda. E não é. Eu demorei pra ter, olha, eu fiquei lá no livro, eu falei, mas não é, gente. Não era a história que eu ouvi dizer. O que será isso? Meio lenta, né? Mas eu passo por essas coisas. Enfim. Tirando essa parte, o livro, ele tem sentido. Ele faz sentido pra gente. É outro mundo, é outra coisa, é muito diferente. E vai ter spoiler, tá, gente? Então, se você é como eu, que não liga pra isso, continua aqui, me ouve, depois você vai ler, depois você vem aqui de novo, assiste de novo, deixa comentário, concorda, discorda, faz o que você quiser. Mas, se você liga pra spoiler, então aí você para o vídeo, vai ler e volta pra gente debater. A única coisa que eu posso falar, você precisa ler esse livro, ele faz sentido. E é uma experiência ler esse livro. Você pode degustar, trazer pra sua vida. Ai, é um livro de muito conhecimento. Aliás, Hermann Hesse fez esse livro para ele. E ele deixou assim um aprendizado. Ai, o que ele passou, o que ele sentiu, o que ele trouxe serve pra gente. Bom, vamos começar. Hermann Hesse é um alemão que nasceu no século XIX e escreveu Siddhartha na década de 20. Porém, esse livro só foi fazer fama na época de Woodstock, o amor livre, quando o mundo já não estava mais adaptado àqueles padrões antigos que não faziam mais, não tinha mais a ver com a personalidade daqueles jovens do momento. Então, Siddhartha se tornou o livro do momento e, para mim, desde então não deixou de ser o livro do momento. Só uma curiosidade, o Hermann Hesse, que foi ganhador do prêmio Nobel, ele, no primeiro livro dele, ele teve 600 exemplares, ele vendeu 54 só. Depois foi ganhador do prêmio Nobel. Quer dizer, não dá pra desistir, né? Vamos batalhar, vamos seguir em frente. Não pode desistir do sonho. Bom, mas falando do livro em si. Siddhartha, ele vive, claro, na Índia e ele faz parte dos Brahmanes. Brahmanes é uma parte, uma casta indiana, onde eles têm rituais e orações. E é uma casta mais elevada, de pessoas, tipo na nossa, sei lá, um padre, um bispo, deve ser, na nossa é ótimo, né? No cristianismo, do lado ocidental, é mais ou menos isso que a gente tem da Igreja Católica. Mas os Brahmanes fazem parte dessa casta e o Siddhartha é filho de um Brahmane. E ele era um cara excepcional, uma criança excepcional, né? Um menino estudioso que debatia, que tinha boa argumentação, que falava bem e estava se preparando para ocupar o lugar do pai. E vivia muito bem. Até que ele falou: tá me faltando alguma coisa, eu não sei o que é, eu sou jovem, eu preciso descobrir essas coisas. Então eu vou para os... eu anotei aqui para não esquecer os nomes, são os nomes diferentes para mim. Os samanas. Samanas, outro tipo de pessoas que buscam a iluminação através da libertação do corpo. Então eles comem muito pouco e jejuam, né? O jejum faz parte deles e oram e ficam em concentração o tempo todo. E eles praticam a mendicância, porque eles não têm nada, eles são livres de tudo, eles não têm trabalho, não têm roupa, não têm casa, não têm nada. Então, assim, eles vão procurando a iluminação com o desapego do corpo. Quando quando o Siddhartha falou pro pai que ele ia ser um samana, o pai não gostou,
não deixou e falou, para de bobagem. Tipo, o pai fala pra jovem, sabe? Aí, ele ficou parado no lugar onde ele tava. E ali ele passou a noite. O pai, levantando algumas vezes à noite, viu que ele tava lá. Falou, Siddhartha, você vai se cansar. Ele falou, vou me cansar. Siddhartha, não é pra fazer isso. Você vai desrespeitar o seu pai? Ele falou, você sabe que eu nunca vou desrespeitar a sua ordem. E aí o pai percebeu que era algo que ele queria fazer. Ele não ia desistir da proposta dele. Então o pai falou, olha, vai ver, vai procurar, vai ver o que você quer da vida, vai ver se você acha o que você está procurando. E aí, em literatura, assim como em teatro, tudo que é falado, tudo que é trazido ao conhecimento tem um porquê. Não é uma simples historinha, não é um simples diálogo. Tudo tem um porquê, ou para amarrar uma ponta, ou para mandar um conhecimento, tem isso. E o Siddhartha, antes dele sair, o pai falou, olha, se você achar iluminação, volta para me contar. Já começa daí. Depois que você lê o livro, você vai perceber que tem duas partes. A primeira é essa, ele é um Brahmane, bem colocado, e ainda, pelo jeito, não descobriu a iluminação. E o Siddhartha quis se desapegar de tudo que era proporcionado a ele para ir buscar a iluminação. E aí o pai falou, não quero, mas vai, porque filho é para o mundo, né? E você tá com vontade de descobrir, vai, senão vai ficar uma pessoa infeliz. E aí o pai dá essa dica, essa deixa, ó, eu também não sou iluminado, não. Se você descobrir, você volta. Aí ele vai com os samanas e junto com ele vai o amigo dele, o Govinda. É um amigo dele que é tipo uma dama de companhia, sabe? Que me pareceu aqueles que idolatram muito a outra pessoa. E o Govinda vai com ele. E eles passam um tempo com os samanas, se libertando de tudo, mendicância, sem roupa, sem nada, tal. Até que o Siddhartha fala, não é isso, não é aqui, eu não tô encontrando, preciso ir para outro lugar. Ele conversa com Govinda e eles vão atrás de Buda, eles vão atrás do iluminado, passar mais um tempo lá com ele. Chegaram lá, o Siddhartha conversou com Buda, ele falou como é que era a experiência dele, o que ele passou e tudo mais, tal. E o Siddhartha ficou, e o Govinda também. Até que o Siddhartha fala, não é aqui. Ele conseguiu a iluminação dele, mas ele não está conseguindo passar para mim. Eu não consegui apreender onde está o caminho da minha iluminação. Nós já estamos aí na primeira, segunda, terceira vida dele. Terceira. Opa, caiu de novo. Sempre derruba. Aí, o Siddhartha fala pro Govinda, olha, não é aqui. Não consegui achar ainda, eu preciso ir em busca. Ele tem uma ânsia para buscar alguma coisa que tá vazia dentro dele, que ele não conseguiu encontrar. Aí o Govinda fala, olha, mas eu vou ficar. Aí o Siddhartha fica muito feliz, apesar de perder a companhia do amigo, ele fica muito feliz. Primeiro, porque o amigo teve uma decisão, o amigo que tomou essa decisão por ele. Não precisou do Siddhartha para influenciá-lo. Foi até contra aquilo que o Siddhartha estava falando. E, por um outro momento, porque o Siddhartha precisava ficar sozinho. Ele não precisava mais ter um amigo ao lado para acompanhar, para estar ao lado. Ele precisava ficar o momento dele sozinho. E o Govinda fica. E o Siddhartha vai. O Siddhartha indo, ele encontra algumas pessoas muito mais pobres, pessoas que não significavam nada para ele, até que ele passa por um jardim e conhece uma cortesã e se apaixona por ela. E ele fala, o que você sabe fazer? Ela falou, porque ele se apaixona, mas ele não tem nada, né? Ele tá lá perdido. Ela falou, não é assim não, né, meu querido? Tem um monte de coisa aqui, eu sou cortesã, né? São aquelas moças que trabalham, porém elas escolhem as pessoas com quem elas querem sair. E ela falou pro Siddhartha, ó, agiliza aí, né, menino? Aí ele falou que ele sabia jejuar, sabia esperar, sabia orar e sabia ler. De tudo que ele falou, ela só gostou do ler. Se você sabe ler, você vem trabalhar com carinho aqui comigo, vem cá. E ela apresentou o Siddhartha para um comerciante que fez o Siddhartha trabalhar para ele. E neste período dessa quarta vida que o Siddhartha está, ele começa
Dentro desta quarta vida, na verdade, eu divido essa vida em duas. Na verdade, a quarta e quinta. Porque ele vive um romance com a cortesã, não vou lembrar o nome dela agora, e vive uma vida de trabalho com esse comerciante. Com os dois, ele se libera e se entrega aos prazeres do corpo. Com ela, os prazeres do amor e com ele, os prazeres do dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ele não era apegado nem a um e nem ao outro. Ele ganhava e perdia dinheiro com uma facilidade que em nenhum momento ele lamentou. Teve uma vez que ele foi fazer um serviço em uma outra cidade e não deu certo, o que era para ser feito não foi feito e ele acabou ficando lá um tempão. Quando ele voltou, o chefe dele ficou: mas como assim você perdeu tanto tempo assim lá se não deu certo o que você foi fazer? Ficou fazendo o que lá? Ele falou: como assim perder tempo? Imagina, eu conheci um monte de gente, falei com um monte de gente. Eles perceberam que eu tava lá porque eu queria estar, não só porque ia dar certo algum determinado negócio, não. Eu estava lá porque eu queria estar presente. E o chefe meio que não conseguia entender. Apesar de aprender muito com ele, até sobre uma ótica de calma, quando as coisas não davam certo, o chefe aprendeu muito com ele, mas não era o cara que tinha a pegada do negócio, entendeu? Para ele ganhar e perder dinheiro era normal. Tanto é que ele jogava bastante, ele participava da jogatina. Ele se entregou aos prazeres mundanos mesmo, e com a cortesã também, com os prazeres da carne. Então eu divido essa vida em duas, tá? Tanto os prazeres com ela que elas aconteceram simultaneamente. As outras vocês podem ver que é tudo isolado, é só um momento, eles ficam lá só fazendo aquilo. Aqui não, ele parece que participa do mundo e consegue lidar com o mundo dessa forma. Mas a cortesã, tão experiente que era, sabia que o Siddhartha ela não ia segurar. Que ela poderia amá-lo, mas ele talvez não a amasse. Com ela, ela sabia que ele não ficaria. E o Siddhartha mais uma vez parte para sua sexta vida. Errante. Ficou caminhando pela floresta, tal, até que ele se depara com uma figura que ele já tinha encontrado antes, que era um barqueiro, mas tem um nome para isso. Eles usam um nome no livro, eu não vou lembrar agora. É um nome diferente, mas é um barqueiro que faz as pessoas se transportarem de uma margem à outra do rio. E ele ensina ao Siddhartha como ele tem que ouvir o rio, ouvir a natureza, silenciar, explicando que a gente busca muita coisa fora. E Jesus falou isso pra gente, do nosso lado ocidental aqui. Jesus falou: o reino dos céus não está fora, está dentro. O reino dos céus é aqui. Assim como ele disse: vós sois deuses, sejam perfeitos como vosso Pai também é perfeito. Ele falou isso pra gente. A gente que não entendeu. Busca fora, busca a igreja, busca não sei o quê, busca o santinho, busca a camisetinha, o lacinho, o coisinho. Tudo a gente busca. Quando na verdade é só trazer pra cá. É muito mais fácil. Não, é muito mais difícil. Mais fácil é o lacinho no braço, é o santinho, é beijar, é rezar, é ir na igreja, é ir no templo, é ir não sei aonde, é pagar promessa, né? É muito mais fácil, fica mais fácil a negociação. Quando na verdade seria só entrar. Só que entrar dói, machuca, e tem que ter uma mudança de comportamento que talvez você não queira fazer. Tá tudo bem. Mas você tem que entender que tem que ser feito. Bom, a partir daí, o Siddhartha passa para uma nova vida, que é a sexta vida. E pra mim, como tudo tem uma conexão, tudo bem que o 7 é mais na religião judaica, mas o 7 é um número de completude. A partir dessa sexta vida, passados voltam para Siddhartha e ele tem que lidar com isso, ele tem que saber lidar com isso, aprender a ser mundano, aprender a ser espiritual como nós, porque o mundo não é linear, o mundo não é unilateral, o mundo tem várias prospecções que você tem que seguir. Você vai ter que seguir, ele vai se encaixar. Esses caminhos tortos vão entrar na sua vida. Se você não buscar por eles, eles vão entrar na sua vida. A sua vida não é assim. Ela vai ser cheia de assins. Assins, assins. Então, assim, com o Siddhartha foi a mesma coisa. Aí, quando ele chegou na sétima vida, que é quando ele estava preparado, depois que esse rapaz ensinou ele a ouvir o rio, não sei o quê,
ele começa a lidar com todo o passado que vem para o presente e ele tem que saber lidar com todos esses aprendizados que ele teve durante a vida. E é aí que tem ah, o exato momento dele entender. Ele fica introspectivo, ele chora, ele erra, ele vê o erro, ele questiona, ele se revolta. Tudo aquilo que o ser humano faz, Siddhartha fez. Mas é aí que vem o verdadeiro conhecimento. Eu dei um resumão do livro, mas eu não vou contar o final. Mas ele é uma experiência, você precisa ler para você entender que a gente busca e a gente só vai entender com a vida sendo praticada dentro da nossa casa, na nossa frente, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. É assim que a vida funciona. É assim que a vida vai funcionar sempre. Basta a gente aprender com ela. Não querer o pensamento mágico, a solução momentânea, a simplicidade da execução de algo. Não. Vá devagar, vá aos poucos. Eu fiz algumas anotações aqui que eu acho que cabem ser colocadas aqui. Por quê? Porque Siddhartha é muito significativo e eu não consigo ler sem umas colinhas. Então, ó, tá vendo? Oh, meu Deus. Isso pra cá. Tá vendo aqui, ó? Tem várias colinhas aqui. Porque tem muito significado que você pode perder. Então, o que eu posso dizer? Que ele é o Brahman e tal. Ele precisa... É isso mesmo, eu falei dessa parte aqui. Ele descobre que o mundo é entre Sansara e o Nirvana. Quem nunca estudou a parte do budismo em relação a isso, Sansara é a roda de Sansara, que são que é a roda do sofrimento humano. E o Nirvana é a paz. E o mundo está no meio. Por isso que o segredo é sempre o caminho do meio. Para Sansara, a roda que a gente entra, a gente nunca sai dela, a gente só está no sofrimento por conta dos nossos apegos. Apegos ao corpo, apegos à própria alma, apego às coisas materiais. O Sansara, ele existe porque a gente provoca o próprio sofrimento. E sair da roda de Sansara é pegar o desapego total. Pegar o desapego é ótimo, né? É chegar ao desapego total para que você possa ir para o Nirvana esquecendo de tudo. E o apego não é só dinheiro, coisas materiais, apego a pessoas, apego a uma vida, apego a um estilo. Quando você começa a desenvolver um pouco a sua consciência, começa a expandir a sua consciência, pessoas vão saindo da sua vida. E tem gente que não aceita. Quem assistiu Matrix viu isso. No primeiro filme, quando o Neo toma o negócio lá, a pílula azul. O amigo, quando toma, ele fala, eu quero continuar aqui, eu quero viver a Matrix. E tem gente que não quer melhorar, que eu digo, não quer se autoconhecer, não quer passar disso, está acostumado com o estilo de vida que tem. Cada um no seu momento, cada um faça o que achar que tem que fazer. Só simplesmente siga de acordo, seja sendo coerente com aquilo que você é. E não exigindo um outro resultado para um comportamento reiterado, certo? O que mais que eu posso falar? Da Sansara e do Nirvana. Dei uma bem breve explicação sobre a roda de Sansara. Você tem que, isso aí já fala normalmente, que é para apreciar o caminho e não o destino. Ele queria a iluminação, mas para chegar a essa iluminação, ele passou por vários momentos, conheceu várias pessoas e aprendeu tudo que ele podia com elas, tudo. Ele era muito perspicaz, sabe? Sagaz. Sabia aprender com todas as informações que viriam. Ele mostra que o conhecimento é totalmente diferente da sabedoria, porque o conhecimento os brahmanes têm, o Buda tem, mas a sabedoria é a experiência humana, é aquilo que você passou e passa para que você possa aprender, ter sabedoria para lidar com o mundo e consigo. Que mais que ele fala aqui?
você consegue superar o sofrimento mudando o seu estado de espírito. Ou seja, não sendo apegado, não sendo egoísta, não dando muito valor para o ego, que apesar de necessário é o lugar onde a gente se esconde. Então, você mudando o seu estado de espírito, você consegue superar o sofrimento, você deixa de sofrer, é mais fácil viver. A gente se esconde atrás do ego, normalmente. E depois de um tempo, apesar de ouvir e entender a iluminação do Buda, não consegue pegar para si. Eu já tinha dito isso. É tipo tese, antítese e síntese. É exatamente isso o livro, gente. E tem todo sentido, né? Ele... O que ele faz? Para dar um exemplo aqui que eu deixei de passar, o Siddhartha, quando ele pega a iluminação, é como Saulo e Paulo. Sabe? Depois que ele encontra Cristo, que ele muda o nome, porque ele mudou o estilo dele de vida, mudou a crença dele, mudou a forma dele entender o mundo. É mais ou menos isso o Siddhartha, tá? Quando ele pega a iluminação, a sabedoria. Os ascetas, em busca de outro caso, olhavam o mundo de cima para baixo e ele busca o outro caminho. Tem os ascetas também, que se eu não me engano são os samanas. Bom, e uma das lições que passam aqui são 4, tá? Cada um busca o seu caminho para a sua iluminação. Porque o mundo é cheio de sofrimento e insatisfação constante. E isso vem dos nossos desejos. É possível transcender para eliminar os desejos mudando a nossa perspectiva. E você pode fazer isso vendo além dos seus desejos. Então vamos lá. A gente tem sofrimento e insatisfação constante no mundo. A gente não para de sofrer e não para de ter uma insatisfação. A gente sempre quer mais e mais e mais e mais. Isso vem dos nossos desejos, dos nossos apegos. É possível transcender isso para eliminar os desejos e mudar a nossa perspectiva, o que afinal estamos fazendo aqui. A gente pode fazer isso vivendo além dos desejos, vendo além dos desejos, seguindo 8 etapas. Vamos lá. Como agir e reagir diante da vida. Como se fazer viver melhor. Como demonstrar os seus esforços? Para que eles servem? Os seus esforços são voltados para onde? Para o que realmente precisa? A sua vida, o seu viver está realmente para aquilo que precisa? Você tem... Eu errei. Eu vou começar de novo. Como é que você pode fazer isso? Você pode modificar a forma de enxergar o mundo. Você pode reprogramar as suas intenções. Você pode ter aquele, eu quero ter um carro, um barco, uma casa, um jatinho, não sei o que, eu quero ter tudo. Ou você pode mudar as suas intenções para que você viva melhor. Você é a forma como você se expressa com o mundo que você vai ter a resposta dele. Agora sim, você pode fazer isso vivendo além dos seus desejos para seguir essas 8 etapas. Você tem que ir além, transcender aos desejos mundanos que a gente tem. E isso é como você pode reagir, como você pode viver, e onde você pode empregar os seus esforços. Você dá atenção àquilo que merece e ter concentração. Não desfocar completamente. Concentre-se naquilo. Tenha foco. Tenha entendimento suficiente para que você possa saber o que você realmente deseja dessa vida. É só coisa material? Esteja coerente com aquilo que você quer. Passou dessa fase do material? Concentre-se aqui. Busque onde você está pondo os seus esforços, para quem você está doando o seu tempo, o que você está fazendo com o seu tempo, que é algo que você gasta e você nunca sabe se você tem mais. Então, dê de verdade o seu tempo para quem merece. Dê de verdade o seu tempo para a sua introspecção, para o seu aprendizado. É algo que você
precisa fazer para que você consiga evoluir. O que mais que eu falei aqui? E eu acho que ele chegou nas 7 vidas, o Siddhartha, até ele encontrar o caminho dele. Se ele encontrou a iluminação, se ele não encontrou, é um caminho que você vai dar para ele na hora de ler o livro. Mas o livro faz sentido pra gente. É sério, faz sentido. Eu contar esses poucos pontos que acontecem não muda nada a experiência do livro. Ele precisa ser degustado, ele precisa ser espalhado pelo mundo, para que a gente saiba realmente como a gente tem que viver. Ai, a gente se perde tanto em bobagens, tanto. Mas enfim, essa foi a minha dica de livro. Eu peço desculpas pelos meus erros aqui, que eu cometi vários, que eu anoto, eu quero falar, eu lembro, eu esqueço, eu leio errado, porque eu vou anotando rápido. Peço desculpas, mas eu fiz o meu melhor. E o que interessa aqui é que você se interesse pelo livro e vá atrás para que você viva essa experiência. Se você já leu, deixa aqui embaixo. Se você não leu, vá atrás do livro e depois venha me contar o que você achou. Esse livro merece ser livro, merece o seu tempo, merece que você aprenda com ele. Tá bom? Obrigada. Se puder, deixa um like. E se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Tá bom? Beijão. Obrigada. Tchau.